Agora é um trabalho que não está tão avançado quanto o anterior, portanto o que eu vou apresentar é apenas o desenho das intervenções e alguns resultados preliminares. Portanto, nada vai ser bastante conclusivo. Isto é um trabalho que desenvolvi em parceria, foi o IGC com o Banco Central, do qual agradecemos o apoio mais uma vez, e foi cofinanciado pela USAID, um trabalho conjunto com a Cátia Batista e o Pedro Vicente. A motivação para este trabalho parte de alguns factos relacionados com a inclusão financeira ao nível da África subsaariana. Os factos estão que cerca de 50% da população de baixo rendimento que opera em meios urbanos está presentemente envolvida em algum tipo de negócio, pequena empresa. Aqui também queria fazer uma clarificação que, ao invés do projeto anterior, nós aqui estamos exclusivamente a olhar para o microempresário, muitos deles operando em meios informais. Um dos grandes determinantes da sobrevivência destas microempresas é a limitação no acesso ao crédito. E na ausência de recursos suficientes para expandir a infraestrutura bancária para atingir este grupo, este segmento de mercado, a capacidade de poupança das microempresas é um elemento determinante para que elas consigam ultrapassar esta limitação de crédito, de acesso ao crédito. Experiências recentes com o mobile banking através de todo o continente subsaariano mostram que esta tecnologia de relativo baixo custo, tal como o telemóvel, pode ser um veículo eficiente de dar acesso financeiro a produtos financeiros a populações de baixo rendimento. No entanto, também informações recentes que nos chegam de outros continentes, de experiências com o mobile banking, têm ressaltado a importância de garantir que as pessoas tenham acesso não só aos produtos financeiros, mas que tenham a capacidade, neste caso, de gestão e de literacia financeira, para poder fazer o melhor uso possível desses meios financeiros. E foi com esta motivação geral que nós então desenhámos um projeto para tentar entender qual é o impacto que ter acesso a portanto, neste caso, mais uma vez ressaltar que é mobile money, dada a discussão anterior, poderá aparecer mobile banking em alguns na apresentação, mas nós estamos a referir especificamente a mobile money, mas no qual nós procuramos dar um incentivo à poupança, portanto, aos participantes manterem um saldo médio na sua conta de mobile money, neste caso é de cash, de forma a aumentar as suas poupanças. Portanto, acesso a esta conta de mobile money, qual é o impacto que teve na capacidade de poupança, de investimento e no crescimento da própria microempresa. Em segundo lugar, questionámos também de qual é o impacto que a literacia financeira ou capacidade de gestão tem na utilização dessas mesmas poupanças. E, obviamente, qual é a interação entre estes dois tipos de intervenções. Portanto, dar acesso aos meios financeiros e, ao mesmo tempo, dar instrução e dar literacia financeira para que possam fazer o melhor uso possível desses mesmos meios. Portanto, o desenho do projeto, nós trabalhamos com cerca de 1.200 microempresários que foram selecionados de forma aleatória, que estavam a operar em 23 mercados, tanto formais e informais, localizados na cidade de Maputo e da Matola. A nossa amostra restringe-se a microempresários que tenham a sua própria banca, a sua própria loja, portanto, não tanto os itinerantes, e microempresários que tenham pago uma taxa de mercado para assegurarem a sua presença num determinado local dentro de cada mercado ao longo de pelo menos um ano de operações. A maior parte destes microempresários estão envolvidos em negócios de retalho, têxteis, eletrónicos, roupas, também no setor manufatureiro, temos sapateiros, alfaiates, etc. Portanto, este é o tipo de negócios em que eles estão envolvidos. O desenho do projeto foi então, de uma forma aleatória, distribuir o grupo dos 1.200 microempresários em 4 grupos. Portanto, o primeiro grupo recebeu apoio para se inscrever numa conta de Mcash, para ter acesso a uma conta de Mcash. O segundo grupo recebeu formação de literacia financeira e capacidade de gestão. Portanto, aqui o objetivo não foi tanto ter um curso muito complexo que falasse de técnicas de contabilidade e de gestão de uma forma muito teórica. Portanto, nós procuramos ter um curso bastante simples, bastante acessível e, sobretudo, bastante intuitivo
de ter objetivos de investimento para o crescimento do negócio, etc. E depois tentamos ver qual é a combinação destas duas intervenções, dar acesso a um content cache e ao mesmo tempo dar esta formação, para ver se há sinergias entre estas duas intervenções e se é importante não só dar acesso à conta de mobile money, mas também dar a instrução necessária para poder fazer o melhor uso possível dessa conta. E depois temos um grupo no qual não fizemos qualquer intervenção. Esse é o nosso grupo de controle, que nos vai servir para fazer a comparação em termos do impacto destas intervenções. Agora vou explicar um pouco mais sobre como a intervenção foi feita no terreno. No caso do curso de literacia financeira, nós realizamos 4 visitas a este grupo de participantes. Na primeira, realizámos um inquérito de linha de base para ter as características da empresa antes de começar a intervenção. E depois começámos, ao longo de 4 visitas, a distribuir os módulos da literacia financeira, de forma a não estarmos a dar demasiado material em apenas uma visita, mas começámos por explicar os conceitos de lucro, a diferença entre lucro e receita, o que é poupar, tentar ajudar a estabelecer objetivos de investimento, tentar fazer uma separação entre contas também do agregado familiar e contas da microempresa, que era uma das grandes dificuldades que observámos desde o início. Na segunda visita, realizámos um segundo módulo, em que ensinámos a fazer uma contabilidade bastante básica, mas tentar pensar como é que se faz o orçamento de uma empresa, da microempresa, como é que se faz os balance sheets e por aí em diante. E distribuímos também cadernos de registros. O objetivo aqui era encorajar os microempresários a tomarem nota das suas despesas, das vendas que realizam a crédito e, obviamente, das receitas que têm, de forma a ter o início de uma contabilidade um pouco mais organizada. Durante a terceira visita, procurámos responder questões que, obviamente, foram surgindo e também verificámos se estavam a preencher bem os cadernos de registro e, de facto, o nosso curso de literacia financeira tinha tido algum impacto, se as pessoas tinham, de facto, aprendido algo. Na última visita, procurámos testar isso mesmo, criámos um pequeno teste com base no curso que tínhamos administrado, para ver se as pessoas percebiam a diferença entre receita, entre lucro líquido, lucro grosso, como é que se faz esses cálculos, ou se tinham ainda algumas questões que pareciam de ser esclarecidas. O material que usámos para este curso de formação, mais uma vez, o curso procurámos que fosse eficiente, eficaz, mas queríamos também que fosse replicável, porque naturalmente não queríamos um curso demasiado complexo que não pudesse ser feito a uma escala superior do nosso projeto. Então nós desenvolvemos alguns materiais que foram bastante úteis. O primeiro foi um manual que deixámos com os participantes, com os princípios básicos do curso, de forma que eles pudessem revisitar o manual quando tivessem algumas dúvidas. Procuramos também introduzir uma banda desenhada que explicasse alguns dos conceitos do manual de uma forma mais leve, de uma forma mais intuitiva, de forma a tornar esta matéria menos seca e um pouco mais possível. E depois introduzimos então os cadernos de registro. Eu vou dar alguns exemplos a todos. Começando pelo manual, os conceitos que introduzimos e os conteúdos do curso de literacia financeira. Começámos com conceitos, como referi, muito básicos, o que é receita, o que é despesa, como calcular o lucro do negócio, porquê poupar, como poupar, o porquê de estabelecer metas de investimento também, como conseguir esse dinheiro para investir, quanto pedir emprestado, a que taxa de juros deve ser o dinheiro, deve ser o empréstimo, e o orçamento, como é que se faz um orçamento muito básico mesmo a este nível da microempresa. Aqui temos alguns exemplos do livro de registro, portanto tínhamos mais uma vez uma contabilidade bastante simplificada, mas apenas com a data, com o registro do valor total das compras, do valor total das vendas em termos diários, tem também o registro das vendas a crédito, as várias despesas na loja e quaisquer transferências ou empréstimos que o microempresário ou a microempresária realiza para familiares e amigos. E obviamente também uma componente de poupança. Este é o exemplo da banda desenhada que foi utilizada, em que, mais uma vez, aqui o objetivo era explicar
que era importante separar as contas de negócio e as contas do agregado familiar e procurámos então criar, enfim, circunstâncias que são mais relacionadas com o dia-a-dia dos nossos participantes, com uma linguagem muito própria também, de forma a garantir que o nosso curso estava a atingir os objetivos necessários. Portanto, que não era apenas do ponto de vista teórico e abstrato, mas que, enfim, tanto na linguagem, no tom deste curso, que era o adequado. Aqui é mais um exemplo também da importância de separar os lucros e de pensar que o lucro não é o mesmo que a receita. Uma das coisas que observamos logo desde o início é que, com base em receita, muitas vezes os microempresários tomariam decisões de investimento e de realizar transferências para familiares, ao invés de se concentrarem no lucro. Isto é um exemplo das condições em que administramos o curso de literacia financeira e de capacidade de gestão. Portanto, foi no local de trabalho. E procurámos ter sempre em atenção o facto de que este curso não poderia ser demasiado longo e que, obviamente, o microempresário não se poderia ausentar do local de trabalho. Portanto, procurámos ser bastante flexíveis para que, enfim, o curso fosse, de facto, eficaz. Tivemos também que introduzir alguns incentivos para garantir que o grupo que recebeu MCash tivesse um incentivo para utilizar a conta de MCash. Portanto, o que fizemos no início foi fazer uma pequena transferência de cerca de 76 meticais para testar também, para ver se a pessoa saberia utilizar a conta de MCash. No âmbito da poupança, introduzimos também um incentivo para este grupo que recebeu o MCash. Portanto, as instruções que demos era que, mediante o saldo médio das contas de MCash que os participantes tivessem cada mês, que receberiam 5% desse valor como um bónus. No fundo, é tentar começar desde o princípio a criar um incentivo à poupança. Havia um limite, obviamente, neste bónus de 25 meticais por mês, que corresponde aproximadamente a 5% de um montante médio, de um saldo médio na conta MCash de 500 meticais. Esta foi a forma como comunicámos com os participantes para os incentivar então à poupança, com este pequeno incentivo financeiro também. No caso da literacia financeira, tivemos que dar também alguns incentivos. Tínhamos consciência que algumas destas intervenções são intervenções novas e, como tal, as pessoas seriam um pouco cautelosas, não saberiam se deveriam, de facto, usar o MCash e começaram a utilizar cadernos de registro e assim. Portanto, tivemos que dar um pequeno incentivo financeiro para dar início a todo este processo. E o que fizemos foi, então, fazer uma compra ao microempresário em questão, que recebeu este tratamento da literacia financeira, para também observar a forma como eles registavam depois esta compra do caderno de registro. Isso foi um teste também ao nosso programa de literacia financeira para garantir que eles tinham entendido a importância do caderno de registro e sabiam como utilizá-lo. Damos também um pequeno incentivo no início para que, pelo menos nos primeiros meses, eles utilizassem o caderno de registros para registrar as vendas, as compras, as notícias de crédito. E como tal, demos um montante de 130 meticais, mais ou menos $5, se de facto eles introduziam estes montantes de forma correta no caderno de registro. Portanto, eles estavam efetivamente a utilizar o caderno de registro. Este foi um incentivo inicial, porque tínhamos consciência que há alguns custos, obviamente, em usar estes cadernos de registro e queríamos que no início eles tivessem um pequeno incentivo financeiro e depois, quando eles começassem a ver utilidade, de ter uma contabilidade mais organizada, que já não fosse preciso dar este incentivo no longo prazo. Vou passar agora então a alguns dados que já temos. Mais uma vez, queria frisar que não são dados definitivos e conclusivos, porque nós ainda não realizámos o inquérito final de todo o projeto. Portanto, começando com o inquérito inicial, temos aqui apenas algumas características de base das microempresas com as quais trabalhamos. Efetivamente, em toda a amostra, 71% da amostra pode ser considerada uma microempresa que não tem empregados para além do microempresário ou da microempresária. Portanto, o resto, os restantes 29% da nossa amostra, teriam no máximo um empregado. Portanto, são de facto microempresas.
Vimos que antes de nós iniciarmos o projeto, apenas cerca de 25% da amostra usava já qualquer forma de registro de vendas, a crédito ou registro de compras. Portanto, era um número relativamente reduzido. Em termos de ativos nas lojas, vimos que, tal como mostrávamos por observação direta, que apenas 1% das lojas tinham uma caixa registradora das microempresas. Vimos que cerca de 60% dos microempresários tinham já uma conta bancária aberta, 95% das quais eram contas correntes. No entanto, vimos que na utilização, em termos de utilização desta conta bancária, que a maior parte da amostra realizava levantamentos da conta bancária apenas 1 ou 2 vezes por ano. Portanto, quando pensamos na questão de acesso, é não só ter a conta bancária aberta, mas também se fazem uso dessa conta bancária no dia a dia. De facto, não foi isso que nós encontramos junto aos nossos microempresários nestes mercados. Em termos de literacia financeira de base, antes mesmo da realização do nosso curso, vimos que apenas 60% da amostra tinha uma vaga ideia do que era poupar, o que significava poupar. No entanto, 95% da amostra, uma vez explicado o conceito da poupança, respondia que tinha um enorme desejo de aumentar medidas médias de poupança. Em termos dos objetivos destas microempresas, vimos que 71% da amostra estava interessada, sobretudo, em realizar investimentos no âmbito da diversificação de produtos, dos produtos que a microempresa vendia, ou então fazer investimentos básicos na microempresa, tal como pintar a banca ou pintar a loja. As pessoas tinham uma ideia daquilo que gostariam de fazer eventualmente com essas poupanças. Vimos que 50% da amostra estava otimista em relação à sua presença no mercado e ao crescimento da empresa, portanto, acreditavam que as vendas da empresa iriam crescer no ano seguinte. Estas são as características de base para termos uma ideia do segmento de mercado com o qual nós estivemos a trabalhar. Vou apresentar alguns resultados preliminares das nossas intervenções em relação ao curso de literacia financeira. Como disse antes, nós realizámos um teste imediatamente após a administração do curso para tentar ver se o curso tinha sido eficaz. As pessoas de facto perceberam alguma coisa do manual, se utilizaram o manual e o que nós observamos é que num conjunto de 6 ou 7 questões bastante simples sobre como referir qual é a diferença entre o lucro líquido e o lucro grosso, o que é que constitui uma despesa da loja ou da microempresa, o que é que constitui uma despesa do agregado familiar, vimos que, portanto, uma escala de 1 a 5, agregando já os resultados, as respostas a todas essas perguntas, que de facto o grupo que recebeu a literacia financeira, que de facto respondeu de uma forma correta, de uma forma muito superior ao grupo de controle. Portanto, ficámos de facto com a sensação de que este curso de formação de literacia financeira teve um impacto. As pessoas que se notavam visivelmente que tinham adquirido conhecimentos novos. Vimos também que as pessoas que ainda tinham um manual, portanto, na nossa última visita, ainda as pessoas tinham um manual, ainda faziam uso do manual, portanto, foi algo que foi bastante útil, mesmo para além da administração do curso. Em termos da avaliação de impacto, os resultados preliminares, isto com base apenas no inquérito de midline, nós estamos agora a aguardar realizar o inquérito final para termos os resultados mais conclusivos destas intervenções. Mas o que observamos desde já foram resultados bastante encorajadores, em que vimos que a formação, a necessidade de gestão de literacia financeira, que está correlacionada com um aumento muito significativo das vendas da microempresa. Então, temos aqui um valor de cerca de 64% das vendas para o grupo que recebeu literacia financeira juntamente com o webcash. Portanto, é de facto as sinergias entre estas duas intervenções, em ter acesso ao mobile money, ter um incentivo à poupança da mobile money, mas ao mesmo tempo ter umas noções básicas de como gerir essas poupanças, que parece ter um impacto significativo no crescimento da microempresa. Portanto, o resultado mais forte foi de facto para o tratamento conjunto de mCash mais literacia financeira. O impacto foi muito significativo nas vendas. Vimos também que, como o curso de literacia financeira
falava bastante sobre a temática das transferências e a necessidade de transferências a familiares e amigos que deveria ser feita com base nos lucros e não nas receitas do negócio, portanto, garantir que o negócio que esteja bem, que esteja a crescer e que a partir do lucro então se possa fazer essa redistribuição sempre necessária. Observamos também que para os grupos que receberam essa formação, que reduziu em muita probabilidade, em cerca de 14%, de realizar estas transferências. O impacto da poupança não é, no entanto, visível nesta altura do projeto. Portanto, nós vamos esperar para ver qual é o resultado final. Uma forma de interpretar este resultado é que, possivelmente, vamos ter que olhar também para o tipo de investimentos que têm sido feitos. Portanto, nós, neste momento, estamos a olhar para a poupança como o estoque do saldo que as pessoas mantêm na conta de cash. Mas é possível que, realizando mais investimentos, que esse saldo médio seja, de facto, idêntico quase ao grupo de tratamento. Portanto, nós aqui não temos bem a certeza se houve um aumento das poupanças, mas as poupanças foram usadas em investimento já, e isso está-se a refletir agora no aumento das vendas, no aumento da performance da microempresa, ou se de facto não houve um aumento de poupanças. Portanto, isso é a grande temática agora do inquérito final que vamos realizar. Em termos do que aprendemos até agora com todo este projeto, em termos de processo, de como é que se pode implementar estas diferentes intervenções, eventualmente a uma escala superior, à escala nacional. Em termos do curso de literacia financeira, os resultados, como disse, são muito encorajadores. Foi um curso que foi bem aceito, as pessoas tiveram bastante interesse no conteúdo do curso, tiveram bastante interesse em ficar com o manual e com a banda desenhada também, portanto achamos que nesse aspecto foi um sucesso. Em termos de adoção de cash, também tivemos uma receptividade muito elevada, as pessoas de facto queriam ter acesso ao mobile money. O grande entrave aqui, e julgo que isto vai ser comum a quase todas as apresentações que vamos fazer hoje no âmbito destes trabalhos do mobile money, é que a grande limitação foi garantir que havia agentes a trabalhar nos diferentes mercados. De facto, esse foi o maior entrave. As pessoas tinham vontade de usar o cash, mas nem sempre tinham a possibilidade de fazer devido à ausência destes agentes. Portanto, as conclusões até ao momento, que são ainda preliminares, é que o que observamos é que acesso a uma conta de cash de mobile money e acesso a uma instrução que dê literacia financeira de forma a as pessoas saberem não só poupar, mas depois como gerir essas poupanças, parece ter um efeito muito significativo no crescimento destas microempresas. E aguardamos agora os resultados finais para ter uma ideia melhor de como é que este aumento de vendas está a ser atingido. Se é de facto por um aumento de poupanças, se é o investimento e que isso é que leva ao aumento das vendas, ou se é outro qualquer mecanismo que nós ainda não observamos. E os próximos passos é então realizar o inquérito final, que vai ocorrer agora entre julho e outubro deste ano, e então contamos apresentar os resultados finais, que esperemos que positivos, em breve. Muito obrigada. Não varia. Não seria um problema nós estamos a criar o IMANE, mas 60% desta população já tem conta bancária. Porquê é que nós estamos a fazer um incentivo à poupança em mobile money? Isto é uma população muito específica que já tem conhecimento do que é um conto. Eu acho que esse livro já tem que saber, tentar perceber porque é que os outros 40% que têm as mesmas condições e estão a trabalhar nos mesmos locais, e portanto há de certeza um balcão, uma agência bancária que nos possa servir, porque é que esses não têm uma conta bancária? Porque os bancos estão interessados em servi-los. E isto é um aspecto, há um outro assunto, um outro aspecto, o BIM tem feito imensos desenvolvimentos, tanto do ponto de vista informático como inclusive de produto, e aí nós temos toda uma proposta de valor no sentido de aumentar a inclusão financeira ao longo dos próximos anos. Nós achamos que isso só vai ser possível através do IMANE, porque senão vai ser muito caro para a servir a população. Portanto, nós estamos muito comprometidos e este estudo para nós é muito interessante. Mas uma das coisas que nós temos algumas dúvidas é até que ponto é que as pessoas se sentem confortáveis em terem as suas poupanças
no Imane, nós vemos as coisas como duas fases. Uma primeira fase é nós fazemos a inclusão financeira, em que as pessoas começam por fazer transações através do telemóvel. Numa segunda fase, a poupança irá aparecer através da migração das contas de Imane para uma conta bancária onde as pessoas vão sentir conforto como o dinheiro está aqui. E daí, isto é a visão que nós temos, mas se calhar estamos enganados. Por isso, nesse sentido, eu gostaria de perceber a opinião. O Dr. Martins tem toda a razão na questão que coloca. E para alguns dos que estão aqui sabem muito bem o que é que o Banco Central nos tem vindo a atuar. Primeiro, as instituições de moeda eletrónica não são instituições de depósito. Portanto, como tal, não tem contas de depósito e logo também não tem como fazer, ou seja, não tem como dar crédito para efetivamente contribuir para o desenvolvimento da economia. O que nós estamos a abordar é que as instituições bancárias e as instituições de moeda eletrónica não devem trabalhar em paralelo, devem trabalhar em convergência. E nós entendemos que aqueles que têm o dinheiro eletrônico podem muito facilmente transferir esse dinheiro eletrônico para uma instituição bancária e lá na instituição bancária terão as condições exigidas para fazer a poupança e para terem acesso ao crédito e aumentar os seus negócios. E vice-versa, portanto, se eu tenho dinheiro no banco, posso transformar parte do meu dinheiro em dinheiro eletrônico. Portanto, nós, neste momento, estamos na convergência dos dois modelos. Os dois modelos devem existir não como concorrentes, mas como complementares. Esse estudo só esteve a ver uma parte. Não está a significar que está-se a divulgar que quer-se ter a poupança. Eu estou a mostrar que, efetivamente, as pessoas têm tendência a poupar. Mas esse dinheiro que estão a poupar na moeda eletrónica deve ir à instituição vocacionada para efeitos de poupança, que são as instituições bancárias. E nessa altura, trabalhar em conjunto. E nós desafiamos as instituições e sei que algumas já estão a testar este tipo de modelo e esperamos ver isto a funcionar em breve dentro do nosso país com maior eficiência. Porque mesmo aqueles países que em tempos só divulgavam a moeda eletrónica, hoje estão a vir com esta iniciativa de convergência dos dois modelos. Muito obrigada. Pode continuar a resposta, porque é investigador estava a falar na perspectiva do que é que nós temos em relação a estes dois tipos de modelo. Obrigada. Exatamente, muito obrigada pela pergunta. Eu queria ressaltar que, não, de facto, o projeto partiu de uma realidade observada no terreno, que é, de facto, as pessoas têm acesso a uma conta bancária, 60% da amostra, mas não é um acesso efetivo. Eles não utilizam a conta bancária no dia-a-dia dos seus negócios, para fazerem levantamentos, para fazerem depósitos. Na realidade é que têm acesso à conta bancária, mas não a estão a utilizar de uma forma que os ajude no dia-a-dia do seu negócio. Como tal, tínhamos algumas hipóteses. Portanto, poderia ser que os custos de deslocação a uma entidade bancária fossem elevados, poderia ser que não tivessem confiança, que houvesse questões de segurança, de levar o dinheiro para a instituição bancária, fisicamente, portanto, uma questão de conveniência. E podia também ser uma questão de literacia financeira. E portanto, este projeto foi desenvolvido para testar essas várias hipóteses. Mas, tal como a doutora Celina disse, isto é um passo intermédio, é simplesmente tentar ver qual é o impacto da literacia financeira e qual é o impacto de reduzir os custos de acesso a essa conta bancária. Não só as pessoas entenderem a importância de poupar e de fazerem esses depósitos, mas também saberem como gerir essas poupanças. Nós vemos isto mais como um passo intermédio que eventualmente leva à migração destas contas, de facto, para o sistema bancário em Moçambique. Mas achamos que isto é informação interessante para também os próprios bancos saberem que um dos motivos pelo qual estas contas não são utilizadas e o motivo pelos qual talvez os 40% da amostra ainda não tenham conta bancária é precisamente que poderá ser deficiência no nível de literacia financeira e pode ser a questão da conveniência de acesso também. Tinha uma pequena pergunta. Gostaria de saber, na questão do uso da conta do MCash, é só o caminho para a transferência, porque a conta não gera rendimento, pois não? O juro não é pago.
É uma pergunta, vai ser uma pergunta. Queria saber se há uma diferença entre os dois plataformas. Pois. Falou de 5% de bónus. Aqui, a diferença que eu quero dizer entre a conta MTS e o que é que foi feito dentro do enquadramento deste estudo piloto. Portanto, nós é que, como estudo, tentámos criar um incentivo à poupança, atribuindo um bónus aos participantes, por utilização do MTS. Portanto, nós queremos ver esse pequeno incentivo financeiro, que tem sido provado noutros contextos, que pode ter um grande impacto na adoção de novas tecnologias. Se de facto era determinante para a utilização da conta de MTS e para as pessoas terem um incentivo a manterem o saldo médio elevado. Mas isto foi feito à margem da MTS, portanto, a MTS não dá juros. Bom dia. Juma Zambuim, carteira móvel. MCash. O meu projeto para realizar as equipes de trabalho. O trabalho de treino previsível e encorajar a que não existe. Obrigado. Obrigado. Aurélio Matagal. Não queria reforçar a questão respondida. MCash por si não remunera as contas e os bónus foram dados ali foram para efeito de estudo. Até que houve uma tentativa, quando nós lançámos o projeto, de criar uma espécie de conta bónus para incentivar a poupança. Um grande desafio neste momento é fazer com que comunidades que vivem em zonas rurais e já poupam e guardam dinheiro nas latas, guardam dinheiro nas caixas. Se fizeres a pergunta de segurança é que tem esse dinheiro nas caixas das latas, qual seria? E há uma diferença quando esse dinheiro sai da lata e vem para a caixa, ou sai da lata e da caixa e vem para o telemóvel. Já há alguma segurança, porque para fazer a transação precisa de algum PIN. Há um outro aspecto muito importante relativamente à banca, é que esse dinheiro que vem para o telemóvel, ele fica enumerado nos bancos. É daí que a doutora disse muito bem que os bancos devem olhar operadores do mobile money como parceiros e não como concorrentes. Nós temos a capacidade de ir ao mercado, ao campo, trazer um segmento de clientes que os bancos não poderiam trazer, mas as operadoras de mobile money têm essa capacidade de trazer e o dinheiro que traz não fica. Nós não temos cofres de dinheiro, né? Nós não temos cofres para guardar esse dinheiro fica nos bancos e em qualquer banco, porque não temos também um conceito de conta de fácil, onde teríamos que ter uma conta única para a aquisição da moeda eletrónica. Temos as contas em vários bancos, para dizer que o flote que circula em plataformas de mobile money está em moeda física em vários bancos. Daí que os bancos deviam operar as soluções de moeda eletrónica. Obrigado. Só um comentário final, pensando numa perspectiva de mais longo prazo, nós não sabemos agora quais vão ser os resultados finais, mas uma possibilidade é que com este aumento das vendas e o crescimento do negócio, que nós observamos um pouco mais de ação do lado da conta bancária física. Portanto, isso é uma questão que ainda está em aberto e que vamos procurar saber um pouco mais de qual é o impacto de longo prazo deste tipo de intervenção. Precisamente para ver se é um bom passo intermédio para depois a migração para as contas bancárias tradicionais. Obrigada. Hi, Dylan Dennis from Integral. I think that my first comment is I would have preferred the stage to have been done without any bonus or interest on the mobile money account. I think it's going to be giving a false reality in terms of the results. So
if you still have an opportunity, it might be good to have a separate group which has only got mobile money accounts without any incentive through interest, because it's very true, we're not an interest-bearing account. We're a transactional account that should encourage customers to keep their money safely stored for a small period of time to enable the facilitation of economic transactions. If they want to save, we will facilitate that transfer to a bank account. If they want to get access to credit, we will facilitate that transfer from the bank to the customer. So I think all of the transactions, all the comments are very, very, very relevant. I would just like to see in the results of the study if we are able to take out the impact of that savings account, because what I'm really interested in knowing is whether these micro entrepreneurs are interested in using mobile money accounts for their real purpose, which is not giving interest. And just to comment on that, Selena's thought-provoking presentation about cooperation. It goes without saying that if we're interested in financial inclusion in this country, the banks and the electronic money operators need to cooperate significantly. If I could just respond to that one very quickly. So the reason for introducing these incentives is precisely because there's an extensive literature, some experiences in other countries that providing small financial incentives at the beginning has a significant impact on technology adoption. So we introduced these incentives only for the first 3 months of usage of Mcash. So what we're going to find out now, towards the end of the project, is has that sustained the adoption of Mcash, or were people actually just keeping the money there for the first 3 months in order to receive the bonus? So it's imperfect, it's not addressing your question of how do we spur technology adoption in the absence of these incentives, but it says something about the sustainability, that you may have to introduce the incentives just at the beginning to nudge people to adopt the technology. Once they get used to it, then they continue to use it. So it will be a partial answer to your question. And please use M-Pesa. Obrigada. Vejo uma mão lá no fundo. Ok. Bom dia, não é uma pergunta, mas uma experiência nossa. Nós temos uma colaboração com a empresa. Desculpa, eu estou a dar uma oportunidade. Nós pedimos esta colaboração para permitir aos nossos clientes pagar as prestações sem se deslocar de negócio para o banco. A nossa experiência é que os clientes em geral têm problemas em encontrar agentes com liquidez suficiente para comprar o valor de prestação, mas o que está a acontecer é que eles estão a utilizar aparentemente para fazer poupanças. Então há pessoas que regularmente estão a transferir aqueles valores, 200, 300, 400 mensais para a conta bancária. Então isso para nós é muito interessante, é uma coisa que acho que daqui adiante vamos tentar fomentar mais. Então, isso é sem nenhum incentivo. Acho que vamos. Eu retive um aspecto que era a última intervenção, que era a doutora Sandra também fez referência, é que a necessidade de também termos em conta uma componente dos agentes. Porque este tipo de serviço só funciona se temos uma rede de agentes forte para poder pôr todo o serviço de moeda eletrónica a funcionar. Então, como estamos num ambiente de trabalhos de investigação, também há uma linha de investigação que pode ser feita como criar agentes sustentados nessas zonas remotas para efetivamente haver esta relação de instituições de moeda eletrónica e bancos onde nós estamos presentes. Eu iria considerar que esta segunda apresentação de trabalho de investigação nesta área damos por concluída e podemos ir ao intervalo
mas antes de 15 minutos, no programa estavam 30, mas eles vão concordar comigo que podemos fazer um intervalo rápido de 15 minutos. Estou a receber informação, parece que o tempo lá fora não está muito bom, então vamos ter o nosso café, em vez de ser aqui no corredor, vamos ao restaurante que é aqui o edifício ao lado. Então, muito obrigada. Agradecer a sua equipa e esperemos ter mais resultados desse estudo e outros estudos, incluindo outras instituições. Quando iniciou a ideia deste projeto, ainda não existia a empresa. Essa é a razão porque é que não foi incluída. Portanto, agora a empresa provavelmente haverá outras, então temos que ter a capacidade de ir acrescentando os outros competidores que estão no mercado.